Então, meninos, bom dia para quem chegou depois. A gente começa aqui. Quem está com a apostila pode acompanhar ou pode seguir aqui pela tela que está sendo projetada, ok? Lembra, a gente começa sempre na terceira unidade da apostila. A terceira unidade da apostila 2 é o capítulo 6, a linguagem particular do poema, que está na página 51. Então, quem está com a apostila pode abrir aí na página 51. Certo? E aí, gente, a gente vai começar a trabalhar assim, essa linguagem particular do poema. Por que isso? Quando a gente trabalha a redação, e eu já falei isso com vocês algumas vezes, né? Normalmente as pessoas acham que trabalhar a redação é só produzir texto. Mas não, a redação consiste em interpretar texto e produzir textos. Então, a gente tem esses dois momentos. Às vezes a gente está escrevendo, produzindo, e às vezes a gente está lendo textos produzidos por outras pessoas. E aí, esses textos produzidos por outras pessoas, a gente acaba trabalhando textos de estruturas diferentes, né? Então, a gente pode trabalhar notícia de jornal, a gente pode trabalhar um texto científico, a gente pode trabalhar um conto, uma crônica e uma poesia também, tá? E o importante é que a gente desenvolva com a interpretação de texto, a gente desenvolva a capacidade de ler todo tipo de texto e compreender todo tipo de texto. A leitura é uma prática, é um exercício que a gente faz. Então, não significa que você vai ter que amar poesia. Não, cada um tem o seu gênero preferido, mas significa que a leitura da poesia pode até facilitar você a entender outros tipos de textos, tá certo? Então, a gente começa com essa linguagem particular do poema. O que é isso? Primeiro, o seguinte, o poema, ele não é só o conteúdo. O poema tem uma estrutura que interfere também no sentido do texto. Tá? É diferente, por exemplo, o pessoal da interferência aí deve ser a internet, viu? Revisem só mais uma vez quem está com o microfone ligado também. Veja só, quando a gente tem um conto, aquele texto narrativo, ele é dividido em parágrafos. Uma crônica, dividida em parágrafos. Uma notícia de jornal, dividida em parágrafos. Então, esse tipo de texto tem tem uma atenção maior para o conteúdo do que para a estrutura. A poesia não. A poesia, ela tanto se preocupa com o conteúdo quanto com a estrutura. Então, a gente tem o soneto, uma divisãozinha específica, e a gente tem os poemas concretos, que é o nosso assunto hoje. No concretismo, a estrutura é tão importante e às vezes mais importante do que o conteúdo até, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui antes da gente ver o poema. Todo mundo olha aí agora o microfone. Todo mundo olhando o microfone. Desliguem o microfone. Porque senão interfere muito para os colegas. Só a tia com o microfone ligado. Exatamente. No finalzinho vocês ligam e a gente conversa.
na telinha mesmo, confere aí, viu? Pois bem, vamos voltar. Então, a gente tem aqui, na página 51, eu vou passando. À medida que eu for passando, vocês podem fazer perguntas, viu? Quer fazer uma pergunta sobre o texto, fazer uma pergunta sobre a poesia, pode perguntar o que quiser, tá? Se a gente quiser fazer um resumo no caderno do que você ensinou hoje, pode, claro, meu bem. Claro. E se quiser, quando vocês fazem o resumo, assim, quando vocês fazem a anotação, se quiser me mandar para dar uma olhada como é que tá, pode me mandar, viu? Deixa eu ver aqui então. Ter que desativar as pessoas. Aqui aparece para mim uma pessoa. Ana Clara. Lara, desliga o microfone, por favor. Sou eu? Ah, tá, entendi. Peraí. Sim. Foi? É que, tipo assim, Ah, quando o microfone tá preto, desliga? sim. Não, quando o microfone tá preto, tá ligado. Ele fica É vermelho. quando ele tá vermelho. Ô, Lara, quando tá Tipo, vermelho, desliga. O mas preto é ligado. ele não tá ficando vermelho. Ele não tá ficando vermelho. Você clica, Lara, duas Clica vezes nele. rápido. Coloca o cursor em cima e vê o que aparece escrito. Tá, peraí. Coloca o cursor. Tá falando desativando o som. Tá falando isso, desativando o som. Então clica. Tia, não tá indo. Tia, não tá indo. Então bloqueou alguma coisa. Aconteceu. Tia, você não consegue desligar, não? Não, Aula. tentei e não consegui, não. Ô, Lara, tenta clicar duas vezes rápido no microfone. Já tentei, não tá indo. Então você tenta ir num lugar que não tem vento e tenta não falar, então. Não, eu não tô falando. É Não, mas às porque vezes é só de se movimentar. porque tá barulho de vento, assim. Tá, então tá. Faz isso também. Sai e entra de novo, que às vezes quando entra, ele já entra mudo. Tá, vou tentar. Tchau. Não, volta logo. Vamos lá aqui, gente, enquanto isso. Aí, olha só. Por que a unidade começou com essa imagem aqui, a guerra? Isso já dá um texto, né, gente? A guerra do microfone ligado já é um título de uma redação, ó. Quem quiser escrever, a guerra do microfone ligado, já temos aí uma crônica. Veja só, volta aqui. Foco. Olha para a apostila ou para a tela. Tá vendo aí os passarinhos? Isso é poesia. E aí, a perguntinha aqui embaixo. Olha o foco. Vamos passar em ar que sensações ou sentimentos a observação dessa foto desperta em você. Gente, literatura é um modo de você enxergar a realidade. É um modo. Nós temos diversas maneiras de enxergar aquilo que nos cerca. A literatura é uma maneira. Não significa que seja a maneira única ou correta. É uma maneira, tá certo? Então aqui ele vai mostrando como essas sensações, como essas expressões vão aparecendo pra gente. E aí ele liga com este primeiro poema, Passa, Passarinho. E veja só, olha a estrutura desse poema. Ele não está preocupado só com o conteúdo, ele vai
colocando palavras soltas. Palavras soltas. Então, pousa, pia breve, curto, cisca, bico, fome, nada, árvore, seca, o sol, convida, sai, roda, vai, bate asas, voa, embora. Repara o seguinte, ele vai fazendo o percurso de um passarinho. Com as palavras, ele vai fazendo esse percurso do passarinho. E aí tem aqui algumas informações, muito poético, né? Lindo. Algumas informações sobre o autor, o Fernando Paixão. Vocês vão dar uma lida aí pra gente seguir aqui. Sobre concretismo, isso que eu quero falar mais para vocês. Olha só, gente. Quadrinho aqui do lado. Página 53. Do lado do exercício 1, tem um quadrinho que vai falar sobre a poesia concreta. Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês. A poesia visual, já começa por aí, olha como a gente vai entendendo a informação. A poesia visual não é só o conteúdo, é o que eu vejo também, assim, a estrutura é importante. Teve destaque no Brasil lá nos idos dos anos de 1950, dentro de um movimento chamado concretismo, que, como o nome indica, defendia a concretização, a geometrização, a visualização da linguagem. Deixa eu ver quem colocou aqui uma informação interessante. No início do poema, parece sem sentido. Tem um lápisinho que ela fala, lembra que tem um lápis? Oi? Onde tem um lápis? Fala, professor, estou aqui. Fala, porque eu vou descobrir ali onde tem um lápis, ela fala. Sim, está com a câmera e o microfone, viu? Hã? Pega meu fone. Tá com a Que câmera. fone? Meu fone. Mas vai ouvindo aí, não deixa eu me preocupar com o negócio de botar seu nome. Pegar. Ô, você tá com a câmera e o microfone ligado, desliga. É só clicar direto lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Desliga o microfone e a câmera. Tentando aqui, gente. Fernanda, se escutar é uma reunião. É pra desligar a câmera e o microfone. Ligação. Eu tô Desliga o bloqueando aqui. microfone. Cadê o negócio, mal? Você vai ver lá. Eu bloqueio, mas não vai, viu? Hã? Não precisa, não? Não, levei mal. Depois a gente vê como é que vai funcionar. A professora tá esperando. Desliga. Não adianta que eles não estão ouvindo a gente. Chega mais pra lá, pra você botar o livro do lado de cá, não ficar do lado do mouse. Estou tentando entrar aqui no Já privado botou? dele. Você tá aí? Mas Hã? eu Desliga a câmera e o microfone. Vamos retomar aqui. Todos concentrados aí. Todo mundo concentrado aí na apostila ou na... Aí. Então, a gente volta para concretismo. Olha só. Me perdi ali quem foi que comentou que no início parecia estranho, mas depois teve sentido. Sabe por que parecia estranho? A gente não tem o hábito. A gente é acostumado com poesia, aquela coisa de versos, um verso após o outro, formando a estrofe, com rimas. A gente é acostumado com esse tipo de poesia. Então, quando vem uma poesia concreta, aquilo foge bastante ao que a gente é acostumado a ver. E isso é que fica estranho pra gente, tá certo? Parou a conversa aí no chat. Então,
esse estranhamento sai por conta disso, tá certo? Do nosso costume, do nosso hábito. Eu vou mostrar para vocês, antes da gente continuar, eu vou mostrar outras poesias concretas para que vocês vejam como isso aparece, tá certo? Vou chegar aqui. Eu vou abrir uma página para vocês de diversas poesias concretas. Diversas. Isso aqui eu fiz o seguinte, ó. A fonte aqui é Google Imagens. Vocês estão percebendo aqui, todas essas imagens que estão aparecendo são de poesia concreta. Concentra aí na tela agora, isso não está na apostila de vocês. Eu trouxe extra para poder vocês perceberem que tem sim muita informação. Eu não vou bloquear o chat não, só vou pedir para as pessoas pararem de escrever no chat. O chat agora é só quando for falar comigo. Tá? Não vou bloquear o chat porque tem gente que faz pergunta. O chat é para falar somente comigo. Vejam só, e vou abrir especificamente duas poesias concretas. Olha a quantidade que tem aqui, gente. Eu repito, ó, isso é Google Imagens. Todas essas aqui são poesias concretas. Veja bem, ela tem um conteúdo, ela tem informação, só que é uma informação dentro de uma estrutura. Duas aqui vão ficar bem claras para vocês. Olha essa daqui. Vocês conhecem um símbolo. Esse símbolo é o símbolo do infinito. Então, veja como uma coisa mistura com a outra. É uma frase que está escrita o seguinte, ó, ele começa a leitura aqui. No infinito da minha alma, preencho o vazio do meu ser. Vou repetir aqui. É muito legal, ó. Começa aqui no infinito da minha alma, preencho o vazio do meu ser. Te respondo já já, Davi. Então, ele usa o conteúdo falando do infinito, tá certo? Mas ele usa esse conteúdo dentro de uma estrutura que representa o infinito. Então, não é só falar, é mostrar. A pergunta do Davi é: a poesia concreta tem começo? Olha, a gente pode pensar isso, Davi, de qualquer tipo de poesia. Deixa eu associar para outros tipos de poesia para mostrar isso. Quando um escritor ele produz um texto qualquer, principalmente no caso de poesia, que ela é mais emotiva, ele tem um sentimento, ele tem um pensamento, tem algo que é dele que ele coloca ali. Só que a gente, quando lê, a gente tem vivências diferentes, a gente tem experiências de vidas diferentes, então a gente entende de outra maneira. Às vezes a poesia significa para mim diferente do que vai significar para você. Então, quando o Ian Baruch escreveu essa poesia concreta aí, ele pensou no começo, teve um ponto que ele começou a escrever. Teoricamente, é o ponto que a gente deveria começar a ler. Mas nada impede que quem esteja lendo consiga começar a ler de um outro ponto e tenha um sentimento diferente em relação à escrita. Tá? Então, assim, tem um começo, porque é onde o poeta começou a escrever. Mas a gente não precisa se prender àquilo ali. Tá certo? Aqui, por exemplo, a gente poderia começar, será de outro lugar? Poderia começar aqui, ó, do dar. Da minha alma preencho o vazio do meu ser no infinito. Faz sentido também. Tá? Posso começar aqui do do. Do meu ser no infinito, da minha alma preencho o vazio. A poesia concreta é poesia visual. Extremamente visual. Não conta só... Não conta só o conteúdo, conta a imagem também. Olha um outro aqui. Olha esse, do Augusto de Campos. E olha o que ele faz.
tem uma crítica grande aqui dentro desse poema. Então, a poesia concreta pode ter uma crítica também. Repara, forma a palavra, lixo. Essa é bem comum, de repente essa é que vocês mais tenham visto. Algumas poesias concretas a gente vê até uma certa frequência. Essa forma a palavra lixo, mas veja que dentro da palavra tem luxo, 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 luxo. Então, é diversas vezes a palavra luxo que forma a palavra lixo. O que ele quis dizer com isso? Assim, ó, já está implícito, né? O que forma o lixo? O excesso de luxo. O luxo é exatamente o quê? O que não é essencial na nossa vida, né? O luxo não é essencial, é o supérfluo, é o extra. O extra. Então, o excesso de luxo forma o lixo. E aí a gente vai ter uma série de outras aqui. Algumas formam imagens. Olha, gatinho, cachorrinho, forma muita coisa. Muita coisa. Voltamos para a apostila. E aí, jurava que estava escrito lixo. Está escrito lixo no todo. Ó, a palavra maior é lixo, mas a palavra menorzinha que está Brisa. formando lá é luxo. Quando a gente Essa olha brisa. rápido, a tendência é achar que está escrito lixo. Alguém quer falar comigo? É que você podia dar de dever de casa para poder fazer um desses. Vamos fazer, claro. Calma, calma. Calma, calma que a gente vai fazer sim. Tá? Depois, eu só vou pedir a produção para vocês depois que a gente tiver trabalhado mais a apostila, tá bem? Depois que a gente tiver trabalhado, eu vou pedir sim a produção. Assim, o pessoal aí que gosta de trabalhar com as letras, né? Vamos sim. Olha só. Aí aqui na apostila, volta lá, página 53. Vou falar as primeiras questões aqui para vocês perceberem a interpretação. Página 53, questão 1. Vou ampliar aqui. No poema Passa Passarinho, as palavras estão soltas. Olha só, eu vou fazer. Não, a gente vai fazer todas as questões, até porque está bem adiantado, a gente perdeu um tempinho aqui. Mas para vocês irem percebendo como enxergar, como eu interpreto. Assim, a interpretação de um poema concreto é diferente de outro tipo de poema, né? Então, no poema Passa Passarinho, as palavras estão soltas, fora de seus lugares. Por que lugares entre aspas? Porque não existe um lugar fixo, né? Ou seja, elas quebram a linearidade, linear, constante. A escrita da direita para a esquerda, de cima para baixo, é aquilo que a gente está acostumado. Acostumado a pegar a folha e escrever assim, né? De cima para baixo, né? Na ordem. E a poesia concreta não faz isso, ela não segue isso. Então, aquele estranhamento que alguém colocou ali em cima, aquele primeiro estranhamento quando a gente encontra uma poesia concreta, é por isso, ele foge ao que a gente... Não, isso não é poesia. Poesia tem verso, poesia tem estrofe, poesia tem rima, né? Aí a letra A. O que mais chamou sua atenção no poema Passa Passarinho? O Arthur colocou que pode interpretar de diversas maneiras. Sim. Aí, vou mostrar aqui para vocês, ó. É importante ressaltar forma e conteúdo. Falei isso para vocês no início. Sempre importante. Poesia concreta, eu não vou me deter somente no conteúdo, vou me deter na forma também. Então, um dos principais pontos é isso, assim, chama a atenção a estrutura, né? Que desafio esse texto propõe ao leitor? Como resolver esse desafio? Repara que vocês perguntaram aí, tem um lugar para começar a ler? O desafio é esse, né? Em que ponto eu começo a ler?
E que outros sentidos eu posso perceber, independente do lugar em que eu começo a ler, né? Como você deve ler? Esse é um desafio. Como é que eu leio um poema assim? Eu estou acostumada a ler parágrafo, aquela coisa linear, aquela coisa constante, certinha ali. Como que eu leio um poema assim? E aí isso já vai ativando a nossa criatividade, né? Já vai exercendo isso na gente. O que sugere a mancha gráfica do poema, ou seja, a distribuição das palavras do poema passa a passarinho. Vocês repararam que eram os passarinhos soltos, né? Exatamente. Vamos voltar lá. Olha só. Primeiro, passa passarinho, ou seja, não é um passarinho parado. Então, o que ele faz? Ele pousa, ele pia breve assim, curtinho, né? Ele cisca o bico, come. Ele vai colocando as ações do passarinho. E por que as palavras soltas? Porque passarinho não fica paradinho ali, né? Ele tá. Repara, até quando a gente vê um passarinho no chão, repara, ele fica saltitando, saltitando de um ponto para o outro. Então, o poema vai indicando isso também. Um recurso, sim, exatamente. Bate asas. Aí olha o final. Voa, vai embora. Olha a diferença, gente. No início, ele pousa. Ele começou parado. Aí no final, ele voa e vai embora. Entendeu? Então o poema vai representando tudo isso. A gente vai ver outros. Ó, quem não fez essas atividades, eu já pedi prontinhas. Algumas pessoas me enviaram. Ah, só para a gente encerrar essa parte, vou falar aqui. Os binômios fantásticos, talvez não tenham entendido um pouco a questão, você bi, dois, viu? Bi significa dois. Então, você juntar palavras para formar uma expressão nova, tá? Que você vai dar o sentido para ela. Isso aqui a gente vai discutir um pouquinho mais na outra aula. Os outros aqui a gente vai fazendo aos poucos. Eu não quero falar tudo hoje para não passar respostinhas prontas para as pessoas. Passarinhos no armário. Interessante. As palavras que você colocou, quer falar, Arthur? Interessante. Passarinho no armário. Eu queria ver se eu achava aqui para mostrar para vocês do meu poeta preferido. Não preferido, um dos. Uma coisa dificílima de entender, de escolher é o poeta, é a poesia preferida. Vou mostrar mais algumas aqui para vocês, ó. Ó, estrela. Antes não achei. Tem um poeta, ele já é falecido. Ele era de Curitiba. O nome dele é Paulo Leminski. E fazia umas poesias concretas bem interessantes. No nosso próximo encontro, eu vou trazer o livro dele aqui para mostrar para vocês e para ler algumas poesias. É uma delícia a poesia dele. E sabe, a poesia concreta, além de fazer isso, atiçar a nossa curiosidade, né, a respeito de como eu leio, onde eu começo a ler. Adorei o passarinho na janela também, passarinho voa embora. Adorei. Além da poesia concreta fazer isso com a gente, né, de despertar como eu vou lendo as coisas assim, o que eu acho muito legal é ela fazer a gente prestar atenção em coisas simples, né? Você vê um passarinho, né? Até o lixo, a coisas comuns do... Já vou encerrar aqui, tá? As coisas comuns do nosso dia. Então já comecem a pensar aí, a gente vai ter uma atividade sim, logo, logo, sobre poesia concreta, mas até lá, quem quiser escrever alguma poesia concreta,
faça e me mande para a gente usar na próxima aula, na nossa próxima live. Tia, vai valer ponto isso? Lá da frente vai, quando eu passar uma atividade. Mas um pontinho, por quê? Se eu fazer a redação da guerra do microfone, vai valer ponto? Conta como um Não, né? pontinho. Aqueles pontinhos que a gente vai colocando, né? Tá. Aqueles Eu textinhos. vou fazer. Tia, Faz, tia, faz e manda para mim. Tá. ô tia, Oi. tia, Fala? tia. Aqui, eu tinha saído que nem você me falou. Mas será que ainda meu nome tava lá? Porque eu tô assistindo a aula desde o começo. Será que meu nome ainda tá lá? Tá sim. Tá. Então tá, tia, obrigada. Nada. Então, aqui, ó, deixa eu encerrar, gente, só passar isso para vocês. O povo aí que gosta de trabalhar com as palavras e tal, quem quiser, escreva até semana que vem, escreva uma poesia concreta e manda. Eu vou colocar meu e-mail na mensagem aqui de novo. Manda para mim para a gente usar no nosso próximo encontro. Tá certo? Eu vou encerrar aqui a gravação e aí vocês. A gente Não fazer poesia não, né? Beleza. Oi?